Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco um episódio diferente. Temos connosco o Gustavo Carona. O Gustavo é um médico intensivista que fez várias missões humanitárias em vários pontos do mundo. O Gustavo também é conhecido por ter aparecido muitas vezes nos nossos ecrãs a falar acerca da pandemia, da perspectiva de um médico que trabalhou diretamente no meio, digamos. E eu sabia que havia muito para conversar com o Gustavo e então o que eu quis fazer com ele foi um desassossego. Um desassossego, para quem não sabe, é um dos meus segmentos que eu lanço no meu canal pessoal, digamos, que é o canal que se chama Pedro on the Road. Está o link na descrição e a aparecer aqui também, neste quadradinho. E eu... Só que ter uma conversa com alguém sobre temas variados, o Desassossego é um projeto no qual não há tema, é conversa livre e ir sempre em frente, sem limite de tempo, que é uma cena acerca da qual muitas vezes o pessoal aqui na Metamorfose se queixa. E ter uma conversa com uma pessoa assim, que já fez missões humanitárias um pouco por todo o mundo, não diria um pouco por todo o mundo, mas em muitos pontos do mundo, senti que a Metamorfose saiu um bocadinho a perder. Então o que eu fiz foi... O que vocês vão ver a seguir vai ser... Não vão ver nada, vão ver um conjunto de fotos das missões do Gustavo, vão ouvir, sobretudo. E depois, é um episódio maior, este aqui, de 1 hora, porque também não quis estar a parti-lo. Se quiserem ouvir o resto da conversa, podem ir ver o link na descrição deste vídeo, ou também o último vídeo que vai aparecer quando sempre que acaba um vídeo e aparece outro a ser sugerido, será o vídeo que vos vai levar para o meu canal pessoal e para esse grande episódio com o Gustavo. Ao verem esse grande episódio, podem evitar as partes que já viram, reparando naquele frisozinho do YouTube. Vai estar, espero eu, porque ainda tenho que aprender como é que se faz, mas acho que não é difícil, vai estar partidinho. E lá vão poder saber o tema que está a ser discutido naquele momento, e se o tema for missões, mas para facilitar eu vou meter um asterisco. Se tiver um asterisco quer dizer que é a mesma coisa que viram aqui na Metamorfose, portanto podem avançar. Fica de resto o convite mais generalizado para pessoal da Metamorfose para seguirem o meu canal mais livre, Pedro on the Road. Apoiem a Metamorfose e, no fundo, todos estes conteúdos em patreon.com/Pedro on the Road. Acreditem que o vosso apoio é bem-vindo. E acreditem também que tenho como intenção voltar a fazer uns episódios com o Gustavo, mas desta vez mesmo Metamorfose. Tenho os livros dele e vou ler e, portanto, daqui a uns meses teremos um episódio mais convencional. Fiquem por aí. Vão curtir. Porquê é que tu gastas dinheiro no exército? Agora, por acaso, na Ucrânia estamos a perceber, não é? Está-nos a dar, acho eu, está-nos a dar jeito, não é? E todos os países estão a aumentar a percentagem do PIB para os seus exércitos, mas questionavas-te, tipo... Pá. Eu questionava-me, mesmo antes disto da Rússia e tudo, eu questionava-me porque é que Portugal tinha um exército, até aprender acerca da NATO. E atenção... eu tenho algumas questões em relação à cena da NATO e eu acho que os russos são os maus porque invadiram um país, mas também acho que uma pessoa pode conversar acerca da expansão da NATO que vai para lá daquele aparente acordo entre os Estados Unidos e Gorbachev de que era só determinados países e tem expandido, e acho que pode-se falar em provocação ou abuso sem estar a desresponsabilizar os russos. Atenção, percebes? Acho que é possível ter uma visão mais nuanciada da coisa. Mas, em relação à NATO, a verdade é que se nós pertencendo à NATO, se formos alguma vez invadidos, temos a proteção da NATO. Pedro, assim, eu percebo o argumento. E em relação à Rússia, que eu saiba, não sei se estou a dizer alguma asneira, acho que nunca houve nenhuma provocação em território russo. Nunca houve nenhuma interferência naquilo que a Rússia fez na Chechênia, nem na Geórgia. Nunca houve nenhuma intervenção da NATO diretamente contra a Rússia, que eu saiba. Ao contrário, não é? Tu tens provocações, tu tens ameaças nucleares, e em relação à guerra da Ucrânia, eu sinceramente não consigo ver, não é, tipo uma provocação
da NATO, pá, não consigo. Acho que a NATO tem o direito de fazer o que quiser fazer, a Rússia também pode estacionar nas fronteiras que quiser, pá, de alguma forma. Não é bem assim, porque, e nós estamos tendencialmente de acordo, eu fiz questão de dizer que eu acho, e falando de uma maneira bastante simplificada, eu acho que os russos são os maus, mas não é bem assim porque, por exemplo, imagina, quando a União Soviética, eu sei que isto já foi há algumas décadas, mas nós temos que ter uma visão mais alargada, quando a União Soviética queria pôr lá uma estação, não sei onde, em Cuba, acho eu, exatamente. Foi a crise dos mísseis e não sei quantos, os Estados Unidos não ficaram tipo todos, olha, é o direito deles e não sei o quê. Pedro, portanto, obviamente que a verdade tem uma perspectiva, pá, muito difícil, ou seja, acho que é utópico, não é? Perceber realmente a verdade e uma interpretação do momento com os dados que tens. Pá, eu acho, o argumento que eu acho que é válido contra a NATO é o que eles fizeram, por exemplo, no Afeganistão. Pá, eu sinceramente não concordo. Até, pá, realmente era melhor... No Afeganistão foi a NATO... Sim, tenho que assumir a minha ignorância, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos que começaram sozinhos, mas depois tiveram o apoio da NATO. Okay. Se tiveram o apoio da NATO, se eu tiver a dizer uma imprecisão, tiveram o apoio de quase todos os países pertencentes à NATO, inclusive a Portugal. Não é? Nós temos lá tropas. Sim, pois é. Portanto, pá, acho que há erros, não é? Crassos de ir atrás dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, não é, já fizeram asneiras sinistras. Muitas asneiras. Sinistras. Acabei de ler um livro a semana passada sobre isso. Pá, sinistras, e eu conheço bem, pá, não vou aqui armar, não é, em expert, mas conheço bem a história do Médio Oriente, pá, a história das guerras do Iraque, pá, estive no Iraque, não é? Portanto, percebo bem a interferência maléfica, pá, das coisas que eu acho que, pá, não diria mais interessantes, mas é de pensar assim, pá, os Estados Unidos quando entram, pá, o Iraque é um país muito complexo porque, por variadíssimos motivos, mas já é interessante falar, tipo, que é só o país mais antigo da história, não é? A civilização... Não é Portugal, não. Acho que Portugal é o mais antigo com as mesmas fronteiras, não era assim? Não, isso acho que é da Europa. A civilização mais antiga, a Mesopotâmia, pá, uma coisa, não é? Se um gajo pensar, às vezes desprezam um bocadinho estas pessoas e a sua história. É uma história muito mais longa que a nossa, é muito interessante. E, então, eles têm uma divisão, é o único país do mundo que tem uma divisão relativamente equilibrada entre sunitas e xiitas. Okay? Que é como católicos e protestantes, ou católicos e ortodoxos, não é? Opá, é aquela coisa, eles são irmãos, mas odeiam-se. E no Irão só tem xiitas, a Arábia Saudita só tem sunitas. Pá, a maior parte do mundo muçulmano é mais sunita. Sim, acho que, se não me engano, são cerca de 80% para 20%, porque o Irão tem muita gente. E quase todos no Irão e, pelo visto, não, pá, na Síria também tens um bocadinho, no Líbano, mas pronto, sim, essencialmente no Irão. E no Iraque, pronto, e lá está, no Iraque, ainda para mais é um país relativamente grande e com muita gente ainda. Pá, quando eles mandam abaixo, o Saddam Hussein era sunita. E os sunitas são um bocadinho menos do que os xiitas, mas claro que a máquina do governo... Então o Iraque é maioritariamente xiita? Maioritariamente xiita, okay. Mas é tipo 60-40, é muito ali no limite. Pá, o Saddam Hussein dominava o país, não é, um ditador, e que fez coisas horríficas, não é, nem vamos estar aqui a falar sobre isso, e que tinha o controle de todos os seus amigos, de toda a sua estrutura governamental, que vai até às universidades e vai até todo lado, não é, sunita. A partir do momento em que os Estados Unidos mandam abaixo Saddam Hussein, pá, eles, lá está, pegam aqueles que pegam nos outros, que ainda para mais são mais, portanto à partida dá mais jeito e tal, e não sei o quê. O que é que acontece? Pá, tu mandas o corpo intelectual, as pessoas mais competentes, pá, podem até ser corruptas, não é? Mas mudar todo o poder, não é, para fora, acontecem duas coisas, não é? Tens um poder lá dentro muito fraco, muito inexperiente, e tens pessoas cá fora que te fazem uma posição muito forte. E é por causa disso que é criado o Estado Islâmico. A determinada altura desenvolve-se um grupo que, se não me engano, em 2010 é nomeado Al-Qaeda do Iraque, pá, que já se percebe que é um grupo super radical, porque tem pessoas, pá, muito influentes na sociedade, e são muitos e não sei o quê, e depois tornam-se de tal forma, não é, extremistas, que acabam por se desligar da Al-Qaeda e se transformar naquilo que nós hoje chamamos de Estado Islâmico, ou Daesh, ou ISIS, que é tudo a mesma coisa.
o Daula, primeira vez que eu tive com o Estado Islâmico 2 vezes. Com o Estado Islâmico como? Coexisti com a existência do Estado Islâmico. Se calhar na Síria mais dentro, no sentido em que eles estavam a começar, lá está, Daula e Daesh em árabe são sinónimos, não percebo nada de árabe, não sei alguns pormenores, não vou aqui estar a mais mas porquê? Porque eles começavam lá a dizer Daula, Daula, e eu achava que até que era um homem. Quem é o Daula? Deve ser o maior qualquer, porque era a cena que eles tinham medo. E depois vim-me a perceber que é sinónimo de Daesh, que quer dizer Estado, portanto Estado Islâmico. E aí coexisti, porque eles estavam ali à volta, estavam a aparecer e não sei o quê, mas era uma... E estavas lá numa missão, imagino. Sim, sim, no norte da Síria. Pá, que foi aí que eu tive 5 colegas raptados. Em Alepo? Perto de Idlib, não é longe de Alepo, é agora a região que está controlada pelas forças da oposição que estamos a falar no terremoto. E 2 dias depois de eu ter saído daquela casa, 5 dos meus colegas foram raptados, na casa onde eu vivia. Sério? Os meus amigos, percebes? E não fui eu por 2 dias. Estava eu de género, foi antes da passagem de ano, que eu acho que cheguei no dia 31. Ser à noite, que os meus... é uma sensação boa regressar de missão, não é? Tipo, é duro, não é? Dói na alma, mas fiz o que tinha a fazer, dei o meu melhor, passo o turno, não é? Normalmente, ou seja, médicos como eu... Uma missão geralmente dura quanto tempo, mais ou menos? Estas mais duras costuma ser 1 mês e meio, 2, estas mais duras. Uma que seja... Tens tipo uma licença do hospital e eles pagam da mesma, mas vais para fora, é isso? Não. Eu tenho... Ou é tu usas férias? Como é que funciona? Já me aconteceu gastar as minhas férias todas, por exemplo, quando fui para o Iraque, em Mossul, e a primeira vez que fui a Moçambique também. Já me aconteceu licença sem vencimento, mas isso depende sempre do acordo do meu chefe e do diretor do hospital, é um bocadinho mais... E também já fui entre contratos, ou seja, houve alturas em que eu saí de um sítio e disse, pronto, agora vou viajar um bocadinho, ou trabalhar um bocadinho, e depois entro noutro sítio qualquer. Houve uma altura da minha vida, que foi entre 2017 e 2019, que tive 2 anos de licença sem vencimento. Portanto, foi assim o único período que eu tive mesmo só a fazer. Mas eu sei, do Iraque estava a dizer, chegaste, passagem de ano, top. Da Síria, sim, cheguei, passagem de ano, top, e não sei o que e tal. E o anestesista que por acaso me veio substituir na Síria era brasileiro. Otávio, não me lembro do nome dele, do craque do futebol do Porto, Otávio, se estiveres a ouvir, saudades. Quase nem nos conhecemos, só nos cruzamos e temos aquela coisa que é o handover, não é? A passagem de turno ou de missão. Explicas-lhe o que é que tiveste a fazer, qual é o material, qual é o tipo de doentes, os doentes que tu deixas a meio, que há doentes que deixas a meio e tal, como é que as coisas funcionam, dás umas dicas, coexistes com ele. E um dia, assim, se tiver sorte. Às vezes isto não acontece, mas idealmente acontece e neste caso aconteceu. Portanto, trocamos ali o e-mail e tal, como é que se for precisar alguma coisa. Dia 2, eu recebo um e-mail do Otávio, ou eu mandei-lhe um e-mail e depois ele respondeu-me, já não lembro muito bem, mas sei que, foi por ele que eu soube que, fomos evacuados e não sei o quê. Evacuados significa, não é? Sai tudo do projeto, porque foram 5 colegas nossos raptados, este. Aliás, foram 2 estes e 3 estas. Uma das raparigas era muito minha amiga, sabes? Tivemos ali um bonding muito, muito fixe, sueca. E, ou seja, não é que as outras 2 me fossem indiferentes, nem os outros dois, aliás, nós vivemos num grupo de 10 pessoas, o que significa que tu podes não gostar de alguém. Mas se gostares é mais intenso, estás ali... Sim, eu costumo dizer que é tipo Big Brother, mas com pessoas mais interessantes. Tu tens desafios, que são os doentes, não é? Tens uma voz, que são, neste caso, a organização que te está... e depois, não é, coexistes e dormes e não sei o que, só não estás a ser filmado, que é uma pena. Por acaso, já tive algumas cenas filmadas bastante interessantes do hospital, mas isso é outra história. Pronto, e então... recebo um e-mail do Otávio a dizer foram raptados. Tu não estás a perceber, meu? É uma sensação... não é... A primeira coisa que me veio à cabeça não é de gente, podia ter sido eu e como é que eu estaria se fosse eu e não sei o quê. Foram estes. E porquê que foram estes? Porque foi durante a noite
e nós tínhamos tipo, a casa era para aí 1 a 2 quilómetros do hospital, e aquilo que acontecia é que se fosse preciso alguma coisa durante a noite, eles vinham-nos buscar a casa, havia assim umas caminhonetezinhas que faziam este transporte, lá está, os nossos chofés, não sei o que, uns castiços, uns sírios. E durante a noite houve uma chamada, se não me engano, para uma cesariana, não sei o que, deve ter sido uma cesariana, que é normalmente aquilo que nos massacra durante as noites. E a equipa... Alguém que está a parir e não está a correr bem, e não é programado, imagino, senão não... Senão não era a meia da noite. Em trabalho de parto, e há ali alturas em que percebes, não vai sair por parte vaginal, portanto é urgente que se faça a cesariana, senão a criança e a mãe ficam em risco. Isso acontece, isso realmente não tem horas. E então as 5 pessoas da equipa deslocam-se ao hospital, e as 5 pessoas que ficaram em casa foram raptadas pelo Estado Islâmico. Ou seja, se calhar eu até estaria no hospital, mas não é aí que eu queria chegar. A sensação mais estranha foi isto para mim é o fim do mundo, sabes? Eu tenho amigos, como te disse, uma das quais, muito especial, e para as pessoas que estão à minha volta, isto não significa rigorosamente nada. Aliás, isto nem foi noticiado. Eu até fui durante muito tempo impedido. Eu acho que saiu uma coisa assim de género, 5 membros foram raptados, mas uma coisa assim muito ao de leve nas notícias, só mais tarde que falou, porque era uma das estratégias de não dar estrondo para conseguir negociar melhor com eles e não sei o que e tal. Ok. Porque quanto mais barulho isto der, pronto. Mais notoriedade ganha, mas os gajos podem... Não estou a dizer que é certo ou errado, estou a dizer que é uma estratégia de comportamento em relação a este tipo de situações, é tentar que elas não se saibam para que sejam resolvidas. E serve atenção, estás a dar o que o raptor quer. Exatamente. Mas este contraste entre, para mim, estou triste, chorei, sabes, chorei 2 vezes ao longe e a outra também foi muito dura para mim. Esta, foi horrível, ainda para mais, elas tiveram raptadas, se a memória não me falha, cerca de 3 meses. E eles tiveram mais 5. Mais 2, desculpa, 5 no total. Eu uma vez também estava em casa, se não me engano, no início de 2011, portanto a minha primeira missão, que eu costumo dizer a sério, foi no Congo em 2009, e foi, pronto, é a primeira, não é? E o Congo é um país incrível. O Congo ou a República Democrática do Congo? A República Democrática do Congo. A outra é a República Popular do Congo. Congo Kinshasa, Congo Zaire. Um país incrível, mas completamente... Estavas caótico. No meio do mato, uma aldeia? Sim, aquilo, pronto, é uma aldeia, mas acaba por ser um aglomerado que tem para aí 500 mil pessoas, portanto aquilo ainda tem muita gente. E, estás tipo a 80 e tal quilómetros de Goma, que já é uma cidade grande, mas que demoras 12 horas de carro, ou se tiverem enxurradas, se calhar nem passas. Pronto, aquilo é tudo muito longe, é muito montanhoso, é super bonito. E então, eu adorei essa missão porque, pronto, para mim foi mesmo transformadora entre, o impacto que tu consegues 2009, ter, disseste? 2009, o impacto que tu consegues ter em tanta gente e o legado de educação. Eu cheguei lá e já trabalhava com 2 ou 3 enfermeiros anestesistas congoleses, um dos quais já tinha 2 anos de treino com expatriados anestesistas, portanto ele era enfermeiro de anestesia, mas com treino de médicos anestesistas como eu durante 2 anos. E é impressionante, chegas lá e tu tens um gajo extremamente competente. Claro, com conhecimentos, não quero que esta palavra soe mal, não é? Limitados aos desafios que lhe foram postos e àquilo que ele tem que fazer, não é? Que nunca, terá ao nível, nem é por ser naquele lugar, pronto, é que o curso de medicina e tudo mais, a especialidade de anestesia é uma coisa bastante mais abrangente, digamos assim, do que ser enfermeiro de anestesia naquele formato, mas é inacreditável a competência que tu, no meio do mato, no meio da guerra, onde as pessoas não têm sapatos, mas tu conseguiste deixar informação de qualidade, do melhor que a ciência tem para dar neste momento, e isto salva muitas vidas, não é? E isto para dizer o quê? O meu chefe, não é? Há sempre um chefe de projeto, ou field coordinator. Era um belga, o gajo era um castiço de caraças, um gajo completamente tolo,
mas super profissional, sabes? Pá, um gajo completamente apaixonado, um gajo pá, com 17 anos de experiências de Médicos Sem Fronteiras, anos consecutivos, não é? Pá, só histórias, pá, o gajo era um castiço, pá, e ao mesmo tempo o gajo era uma inspiração, era aventureiro, era apaixonado, era dedicado, era engraçado. Pá, para mim ele ficou tipo a cara dos Médicos Sem Fronteiras. E passado pá, 1 ano e tal, recebo um e-mail a dizer que ele foi assassinado na Somália, em Mogadishu. Pá, e mais uma vez, pronto, mas isso pode acontecer, não é? Tipo, uma morte para mim ser muito dura e para ti tu não conheces. Não, mas percebo. A cena dos raptados é diferente, não é? Porque aquilo, sei lá, aquilo devia ser... Porque eles sobreviveram, só isso. Sim, só isso e devia ter sido uma notícia mundial e não sei o quê, pá, um gajo ser assassinado, infelizmente é só uma coisa que acontece. Agora, pá, fiquei tipo num mar de tristeza, tinha uma admiração por ele, tipo, não mataram só uma pessoa que eu gosto, mataram tipo um herói, mataram a minha maior inspiração. Não sentes medo antes de ir? Onde eu sinto mais medo é no Porto, é no pré, não é? Nós sentimos medo essencialmente do desconhecido. Para já porque temos claramente uma visão enviesada pela imprensa. E nem digo que seja por mal, não é? Mas a imprensa pá, só mostra o 1% do negativo e o 1% do positivo, eventualmente. Portanto, só mostra os extremos, não é? Pá, qualquer pessoa que não tenha assim uma experiência de mundo, de terreno, se pensar na guerra da Ucrânia, acha que estão a cair mísseis em todos os sítios, em todos os minutos, em todos os momentos, e que é só braços e cabeças a voarem por todo lado. Pá, e no entanto, não é? Tu tinhas 40 e tal milhões de pessoas a viver na Ucrânia, parece que saíram 7 ou 10, pronto, posso estar enganado, mas assim nessa ordem de grandeza, opá, ainda assim... 7 ou 10 milhões? Sim. Isso é muito, mas pronto. Deve ser uma das maiores massas migratórias das últimas décadas. Sim, se não me engano é maior de sempre, mas também tens que ter em conta que, opá, tiveste uma abertura muito grande, por exemplo, não podes comparar com os sírios a quem ninguém lhes abriu a porta, não é? Pá, é diferente, estes gajos, para já têm um poder de compra diferente, não é? Portanto, para sair de casa, epá, seja como for, tens de trazer dinheiro. E, ou conhecimento, ou capacidade, não é? Portanto, nesse aspecto a Ucrânia é muito diferente do Iémen. O Iémen estão encurralados, mas opá, do que quer que seja, porque é um povo que tem dinheiro, não é? Que tinha trabalho, que tinha não sei o quê, que pode pagar são brancos. Sítios. Isso também, pronto. Isso, acho que é a parte mais importante para muita gente. Isso, completamente. Uma coisa cruza a outra, que é, nós somos mais parecidos culturalmente. São um bocado cada terra, e nesta era mais europeísta e tudo mais. Sim. E eu pensei um bocado nisso. Sim. É inevitável. Indignou-me 2 minutos, e depois deixou de me indignar, porque, como nós falámos há um bocado, eu abri a minha casa, apesar de ninguém ter vindo, mas quando foi a cena dos sírios não abri porque não tinha casa. Mas deixou de me indignar porque eu acho que mais vale alguém ajudar alguém que é cá da terra do que não ajudar ninguém. Exatamente, uma coisa não invalida a outra. Normalmente quem está do lado certo da história não põe as causas a competir, não é? Pode questionar, mas diz sim, vamos receber os ucranianos, deveríamos ter recebido mais sírios, não é? Acho que estas verdades podem coexistir. Agora, onde é que eu queria chegar? Uma coisa engraçada que eu acho que explica muita coisa, como é que nós somos, não é? Eu nunca trabalhei com refugiados, propriamente dito, trabalhei mais, não quero aqui armar em herói, mas mais na linha da frente do conflito, não tanto, não é, no sítio onde os refugiados, que realmente é um desafio enormíssimo, por variedíssimos motivos, mas não é essa a minha experiência. Mas já ouvi algumas histórias de pessoas que trabalharam, nomeadamente nos barcos, não é? Aqueles barcos de salvamento, que fazem um trabalho incrível, não é? Estamos a falar, se não me engano, na ordem de 20 mil pessoas que morrem por ano a tentar atravessar o Mediterrâneo, e que me contam histórias de que, depois de serem salvos, não é? Daqueles botes em que estão 40 ou 200 pessoas, sei lá, tipo, todos misturados, todos ao monte, quase a morrer, perdidos e não sei o que mais, são salvos para o barco. Se não me engano, acho que era Cruz Vermelha, mas também não interessa. E depois, os árabes não se misturam com os pretos. Dentro do barco? Sim, recusam-se.
Ou seja, eles são xenófobos logo ali no momento de salvamento. Não é? Epá, é logo tipo, nós não somos iguais a estes. Mas se não é de parte a parte, sentes que é mais os árabes que recusam os... Contaram uma história assim, também agora não posso dizer, não, eu acho que há sempre, epá, se calhar batemos na tecla económica, não é? Normalmente a África negra subsaariana é mais pobre do que a África árabe, mais uma vez os sírios, não é? O nosso querido André Ventura também disse, não é? Ele chega um bocado de telemóvel, pá, os sírios não é a República Centro-Africana, não é? Pá, a Síria era um país relativamente desenvolvido, comparava-se muito tipo com a Turquia, onde felizmente o seu ditador, pá, com todos os seus defeitos, eu acho que o gajo, pá, é um criminoso, pá, que eu odeio, mas... O Ataturk? Não, o Erdogan. A Síria, o Bashar al-Assad. Pensava que era na Turquia, desculpa. Não, desculpa, eu disse que era semelhante à Turquia, no sentido em que também não impunham muita religião. Lá está, porque ele era xiita, numa maioria sunita, portanto ele tentou que a religião não fosse o tema político, embora ela esteja lá sempre subentendido. Mas isto só para dizer que a Síria era um país, pá, desenvolvido, ocidentalizado, onde as pessoas tinham telemóvel, efetivamente, não é? Onde viam internet como nós e coisas assim, opá, só que entraram em guerra. E por acaso, do ponto de vista humano, se calhar a Síria foi das guerras que mais me marcou, pá, porque para já acho que foi o sítio onde eu estive assim mais perto das bombas, não é? Mas tipo, muito perto. Eu estava do lado da oposição, o que queria dizer que estávamos do lado do inimigo do regime. Pá, aviões, helicópteros a sobrevoar, descidas para o bunker e não sei o quê, pá, duro. Mas confesso que, sei lá, dizes, medo, que herói e tal, opá, não sei, acho que um gajo habitua-se, simplesmente parece relativamente longe e improvável, não é? Do ponto de vista estatístico, apesar de tudo, pois, sim. É improvável, não é? É improvável, não é impossível. Mas também há pessoas, imagina, eu acho que nós somos todos corajosos e cobardes, nós pomos a nossa linha num ponto diferente. E há, por exemplo, tenho alguém que me diz... eu se me quiserem roubar, eu dou tudo, não quero arriscar. E eu posso perguntar de volta, mas e se forem dois putos de 10 anos e que tu vês que eles não têm nenhuma arma, tu não vais resistir? Tu vais resistir? Vou. Então toda a gente tem uma linha dentro deste espectro da cobardia à coragem. Não, mas se calhar a maior parte do pessoal, que estando num sítio onde ouvia bombas a cair, já tinha uma linha, um ponto diferente do teu, e gosto de achar que do meu também, que já não iam... Não, mas onde eu queria chegar, Pedro, é uma análise, pá, que eu sou, lá está, tento ser honesto comigo e com as minhas palavras, que é, acho que foi o sítio onde eu mais me identifiquei com o momento. A guerra era muito aguda, tinha começado há 2 anos e pouco, eles eram bastante civilizados, pá, tínhamos muitos sírios que eram nossos tradutores, que nos acompanhavam para o trabalho, para todo lado e não sei o quê, e que me falavam bem inglês, tornaram-se muito próximos, e que me falavam bem inglês, eram gajos com formação e com mundo, meu gajos, pá, não percebes, são pessoas que, pá, com todo o respeito, não é, quando chegas à ruralidade da África, tu não consegues ter um bonding, já nem falas a mesma língua, não é? E depois, pá, não tens a mesma experiência de vida, não tens a mesma evidência, não é? Não há aqui... É fixe, está lá, aqui, mas o bonding não é mesmo... Não é? E eu com os sírios, percebes, eles só me começaram a dizer, pá, de repente, pá, tipo, disseram-me para eu ir matar os meus irmãos, meu. Pá, eu disse que não, meu. Eu deixei o meu passaporte, deixei a minha família, deixei tudo e fugi. E tu, pá, pensas assim, pá, isto pode-te acontecer, meu, não é? Isto, não é? Um gajo acha sempre que, lá está, nós somos mimados, nós nascemos na democracia, nascemos no SNS, não sabemos o que é sentir, não é? Essa possibilidade que existe, não é? E eu na Síria senti, pá, isto parece que, sei lá, parece um Porto de Lisboa. E pá, eu adoro o Porto, mas eu tenho família em Lisboa, e mesmo que não tivesse, não é? Mas já não gosto de fazer mal a ninguém, mas depois, pá, é mesmo, pá, uma guerra civil é sinistra, meu, é sinistra, sabes? Eu percebo isso de uma maneira um bocado diferente e mais superficial, certamente, que é, eu também estive na Síria, estive lá em 2011. Mas que é antes da guerra? Eu estava lá quando começaram manifestações foram pacíficas durante... Janeiro, fevereiro de 2011.
Porque a guerra começa a 11 de março. Eu estive lá em março, acho eu. Então E basei para o Iraque. Basei para o Iraque, não a fugir, estava a continuar a minha viagem e passado 2 dias ou 3 a guerra começou. E eu lembro-me... Sim, mas não lembro que estivesses lá. Estava no Paquistão quando mataram o Bin Laden, na mesma viagem, tipo, estava ali mesmo, sempre à volta da coisa. Eu estive no Paquistão também em 2011. Estava lá em abril. Não, peraí, em que ano é que ele foi morto? 2011. Eu estive lá em 2011, exatamente. Exatamente, eu estive lá no ano em que eles mataram o Bin Laden. E ele é morto em maio de 2011 e eu estive lá em... houve fevereiro e março, ou março-abril, março-abril. Também falhei o Bin Laden por quase um mês. E não era longe, porque eu estive na província do Noroeste, naquela região da fronteira do Afeganistão, e ele estava perto de Islamabad, não era tão... Eu estava mais... Não, ele estava em... eu quero dizer Abbottabad, não tenho a certeza, mas... É qualquer coisa assim. Eu de Islamabad fui para o Val Unza, o Paquistão. Estavas lá em missão no Paquistão? Sim. Pronto, não tiveste a oportunidade de conhecer... Mas estive num sítio lindo, mas sim, eu vi fotografias, aquelas montanhas... O Val Unza é dos sítios mais bonitos onde eu já estive na minha vida e fizeste a estrada a Karakorum? Sim, para chegar lá. Foi... É o meu sonho molhado. Mas foi terrível, meu. O meu sonho... Numa mostrada assim... Não, e eu digo-te uma coisa, eu borro-me de... eu há algumas coisas que eu tenho mesmo medo. E uma delas é de estradas perigosas. Tenho mesmo medo, tenho um trauma e eu, sei lá... Não, tem buracos, não é que seja perigoso, mas tem muitos buracos. Tens buracos e estás uma ravinas assim, tens ravinas assim... Houve sítios, por exemplo, houve um sítio... Eu comecei a querer fazer missões quando eu em Moçambique, em turismo, em férias espetaculares, super divertidas e tal, e não sei o quê, quando eu fui confrontado pela primeira vez com pobreza extrema, percebes? E eu aí comecei, na altura, se não me engano, Moçambique era dos países do mundo com o menor rácio médico por 100 mil habitantes. E tu pensas assim, mas eu sou médico, não é? Sabes? E vês o que é que se passa à tua volta. Será que não devia haver aqui um certo equilíbriozinho? Será que não está assim um bocadinho injusto aqui? Se nós acreditamos que estas pessoas sentem o mesmo que nós sentimos por um filho, por uma mãe, por um irmão... Como acreditamos, tendencialmente. Sim, eu acho que sim. Mesmo há pessoas más, se calhar há pessoas más, mas eu acho que a maior parte das pessoas não são más, são um bocadinho egoístas, que é uma coisa que todos nós somos um bocadinho, não é? E o mundo depende sempre das formas e das perspectivas que nos foram dadas. Eu digo sempre, e não é por, por exibicionismo, eu sinto-me um privilegiado pela oportunidade que tive de ver o mundo de uma forma que muito pouca gente teve. Eu sinto uma complementaridade de reflexões em relação a perspectivas que eu acho que muito pouca gente teve. Não quer dizer que com esta informação aquilo que eu transmito seja melhor do que os outros todos do mundo, não é? Eu só estou a dizer é que, por exemplo, quando eu estive no noroeste da Síria, nenhum jornalista internacional lá estava. Nenhum. Os únicos expatriados que lá estavam, os únicos não sírios ou iraquianos ou chechenos, ou, alemães e suecos e não sei o que, gajos muçulmanos, sabes, aquelas histórias dos europeus que viraram maluquinhos e vieram para o Estado Islâmico, havia lá imensos europeus, havia imensos chechenos, era uma confusão do caraças de grupos armados. A partir do momento, percebes, em que não há jornalistas internacionais, não há nenhuma espécie, agora já há umas coisas que saem assim uns vídeos no YouTube e não sei o quê, mas é muito diferente tu teres a acreditação, não é, de um jornalista internacional, não havia. Portanto, eu vi coisas que muito pouca gente viu, percebes, na primeira pessoa, as histórias, a proximidade da ação, das bombas, dos checkpoints, do Estado Islâmico que entrou pela casa onde eu vivi, percebes,
Não há muitas pessoas que tenham, não quer dizer, tal, este gajo já fez... Não, sim, não é que seja há o outras único, pessoas que têm outras... das histórias, eu não sei porquê, mas eu tenho um certo fascínio, no mau sentido da palavra, pelo genocídio de Ruanda. E há imensas histórias de pessoas dos Médicos Sem Fronteiras, da Cruz Vermelha Internacional, que foram as únicas 2 organizações que ficaram dentro do Ruanda durante o genocídio de Ruanda. Como eu trabalhei no Congo, a história da Guerra do Congo está muito relacionada com o genocídio de Ruanda, portanto, pronto, li umas coisas sobre isso, não é? As histórias dos profissionais humanitários que ficaram lá no Ruanda, mais ninguém tem. Não há nenhum olhar ocidental, e é muito diferente tu teres as notícias, não é? Vindas de outra forma, portanto, acabam por ser visões de mundo que muito pouca gente tem, no sentido da complementariedade, não é? Da diferença. E pronto, isto traz comigo algumas reflexões. Eu, quando regresso de missão, normalmente tenho um ritual que é tentar-me pôr do lado direito do avião, porque um gajo normalmente vem da Europa, não é? Venho da África. Para ver o Porto. Exatamente, venho do lado direito do avião para fazeres aquela curva, a ver o Rio Douro e a ver o Porto. E nunca pensei nisso. E ponho-me a ouvir, mas percebes, isto é uma cena muito emocional, às vezes até só 1 mês e meio, mas aquilo bate-me de tal forma, sabes, parece que fui a outro planeta. E depois estou a regressar à coisa que eu mais amo no mundo, não é? Que é o meu Porto, as minhas pessoas, não é? A minha mãe, a minha irmã, o meu pai, os meus amigos, a minha casa, os meus cães. Mas isso são os teus laços, não é a noção num país. Mas calma, peraí, que ainda não te acabei de contar o meu ritual. E depois ponho a música do GNR, da Pronúncia do Norte, sabes? Que é linda, sim. É espetacular. É uma das melhores músicas da essa merda, percebes? E depois, choro como um bebê, sabes? E eu, tipo, estou a regressar, sabes? Parece que fui para a Segunda Guerra, 7 anos, e estou a regressar à minha mulher e choro como um bebê. Não sei explicar. É muito forte ir, não é? E é muito forte voltar, felizmente, não é? Porque adoro voltar. Um gajo, eu acho que tu também deves partilhar este sentimento, que é, um gajo fica na dúvida se gosta mais de ir ou de voltar. Eu percebo isso, mas eu prefiro ir. Foda-se, não me fodas. Eu quando chego dormente, meu. Não me fodas. Man. Não me fodas. Ou então, caralho, tu és diferente, um gajo imagina, fixe, tu vais... és um gajo fixe, tenho a certeza, tens amigos fixes e tenho a certeza que a tua mulher deve ser incrível, meu, para te aturar há 25 anos. Foda-se, tu tens certamente uma vida muito fixe para regressar. Não me fodas que o regresso da viagem, o regresso da viagem não é uma cena hiper emotiva, meu. Eu não estou a dizer... Caralho, vais-te embora. Eu não estou a dizer... Se não concordas, eu sou um bocado ditador, estou a brincar. É importante que eu faça isto claro. Eu não estou a dizer que eu não tenho coisas boas para retornar. Claro que tenho e adoro tudo. E sou um gajo que dá a vários amigos um valor como se fosse família e felizmente tenho vários deles e adoro voltar. E depois tenho a Graciete e agora esta... incrível surpresa que é o Noé. Exatamente, e que ainda para mais é um show. Mas quando eu chego de viagem, quando cheguei da minha primeira viagem, eu acho que demorei para aí 1 mês a chegar após já cá estar. Está bem. Então estava assim meio... Isso está bem, isso, claro, lá está. O ir é um processo que começa antes do avião e o regressar também é um processo que não acaba no avião. Eu quando vim da África, por acaso, porque como foi uma viagem tão longa, de 15 meses... Eu tenho uma história, sabes que das perguntas... Eu falo muitas vezes acho que já disse, em universidades, das perguntas que me fazem mais vezes, além de como é que eu me posso inscrever, como é que é o regressar? Não é? Fico assim um bocadinho confuso para dar uma resposta honesta, porque é muito diferente o regressar da minha 12ª ou da minha 13ª missão do que foi o regressar a primeira vez.
Portanto, pá, se me estão a perguntar como é que foi a primeira vez, é uma pergunta. Se me estão a perguntar como é que eu já lido com isso, pá, feliz ou infelizmente, eu já lido com uma certa facilidade, não é? Eu passo de onde sou, lá para siga, a mochila às costas, pá, já sei, não é? Mas é o ir, mas e o regressar também? Pronto, e o regressar também se foi adaptando, ou seja, pá, o entusiasmo, a diferença de emoções e tudo, e não sei o que, é um jogo que tu consegues gerir melhor. Pá, já não é novidade, não é? Nós todos sabemos que o fator novidade... Isso é pena. Sim, é bom e mau. É bom não, e para mau. mim é um bocado mau, porque eu gosto tanto daquele feeling. Claro, está bem, depois tem pena mas quando ao mesmo tempo eu também te digo que com isso, pá, também me sinto em missão muito mais competente, muito mais experiente e não sei o que, com a facilidade. É uma experiência muito diferente. Percebes? Com a compreensão de emoções que são repetidas. E o regresso também. Agora, o meu primeiro regresso, pá, lá está, eu tive uma missãozinha em Moçambique que eu, pá, não conto assim muito para a história, mas não é por nada, mas pronto, foi assim só uma introdução à medicina humanitária, mas a minha primeira missão a sério foi no Congo, pá, e eu além de ter estado quase 4 meses em missão no Congo, pá, a trabalhar todos os dias. 4 meses? 4 meses. Ah. Lá nos Kivos? Ou... Sim, no Norte de Kivu, em Massissi. Pá, num sítio que estás, pá, a 7 km das linhas da frente da guerra. E eu cheguei a ultrapassar, pá, tenho histórias dessas no meu livro, eu cheguei a ultrapassar as linhas de conflito, de ir falar com os rebeldes do lado de lá, imagina, atravessar a floresta, parece que estás num filme do Indiana Jones, ó pá, ouve, a Pedro, pá, nem te passa, olha, se me perguntares qual foi um dos melhores dias da minha vida, pá, há um momento no futebol, agora estou mesmo a perder-me, há um momento no meu livro que eu descrevo como o melhor dia da minha vida, é um dia em que eu jogo futebol no Congo, mas, pá, esse dia em que foi a única vez que me aconteceu, que eu passei a linha dos rebeldes, opá, foi inacreditável. Pá, foi uma cena, meu. Olha, o meu chefe, esse tal, o herói. O belga? Sim, o belga, que depois morreu. Estamos assim a jantar, imagina, nós a seguir a jantar, pá, pessoal, um copinho de vinho, 2 copinhos de vinho, lá estava uma cerveja quente, que não tínhamos frigorífico, não sei o quê. Pá, estavas ali um bocadinho à conversa e depois ias dormir. Quando nós estamos ali à conversa, o meu chefe, estamos assim, bem, 10 ou 12. Mas dormia onde? Tipo num contentor ou numa... Não, aquilo eram tipo, pá, cabanas, percebes? E depois tinhas assim uns... A eletricidade era a gerador, suponho? Ou tinhas um gerador durante algumas horas por dia, exatamente. Não tinhas água canalizada. Não havia sempre. rio, passasse lá perto, o riacho, para tomar banho? Assim. Não tinhas água, tinhas canos, mas nem sempre a água canalizada estava a funcionar. Muitas vezes tinhas de ter banhos de balde. Pá, a maior parte das vezes era banhos de balde e, como eu te disse, latrinas. Mas isto para dizer, o regresso. E além de 4 meses no Congo, eu tive 2 meses a viajar em África, pá, que foram meses de turista, atenção, mas não descartando o facto de, pá, vi, não é, senti muitas vezes, mesmo na Etiópia, que foi um país incrível, que eu adorei como turista, pá, vi muita pobreza, não é, vi muitas crianças muito pobres, portanto, no meio da minha cena turística também absorvi mais outras realidades africanas, pá, não tão más como a do Congo. Sim, mas o Congo estás mesmo num epicentro de uma cena. Isto para dizer o quê? E eu regresso, pá, aí no 22 ou no 23 de dezembro, pá, mesmo antes do Natal. E nós, na minha família, pá, já estávamos assim numa fase em que, pronto, cada primo tem um amigo secreto e não sei o que, dá um presente e não sei o que mais. Pronto, já não é mau, não é? Já me parece que dentro do consumismo, pá, já fica uma cena meio equilibrada. Também não precisamos, não é, de assassinar completamente os presentes, mas podemos, acho eu, não é, racionalizar um bocadinho. Pronto, anyway. Pá, e eu, acabado de chegar e não sei o que, pá, tenho que comprar um presente para o meu primo, por acaso é um chaval altamente de Lisboa, que é um bocadinho mais novo que eu, pá, completamente diferente e tal, e não sei o quê, e pá, não faço a mínima ideia do que é que eu lhe vou comprar, vou ao shopping. Pá, então eu vou ao shopping, no dia 23 de dezembro, acho que é o Mar Shopping, e pá,
tinha chegado de 6 meses em África, percebes? A confrontação de ter visto tantas crianças, percebes, que só tinham uma t-shirt, era a única coisa que elas tinham, com a gola arregaçada até ao umbigo de tanto ser usada. E depois passado... Descalças, provavelmente. Completamente descalças, meu, sabes? Com estalactites de ranho do nariz e não sei o quê. Pá, completamente abandonadas, meu. Tens crianças de 5 anos a tomar conta de crianças de 3 anos, sabes? Pá, é uma cena... Já nem sabes quem é filho de quem, aquilo é crianças como o caraças. Pá, juro-te aquilo... Eu confirmo. Opa, muita canalha em África, é muita canalha. E opa, que infelizmente, lá está, pá, morrem por pneumonias, por gastroenterites, por apendicites, por malária, pá, morrem por tudo e por nada, morrem crianças como o caraças. E depois chegas aqui, vais ao Mar Shopping e estás a ver o pessoal a discutir a roupa de marca, o tamanho da televisão, a marca do perfume, opá, sabes, e eu entrei na Vorten, ou lá o que era, ou Rádio Popular, não sei, opá, e assim, eu não sou imune a nada, não é, eu também gosto de ter uma televisão fixe, não sei o que e tal, percebes, não vou dizer que queremos... E quando já estás em Portugal há alguns meses, essa perspectivização encurta-se um bocado. Exatamente, é isso que eu estou a dizer, pois com a experiência vens a, opá, pronto, isto é a minha realidade aqui, a minha realidade ali é outra, pá, só tens é que tentar, não é, lá está, aproximar um bocadinho, mas até lá admitir que, pronto, vivemos com perspectivas diferentes, mas, pá, eu a ver as televisões, pá, cada uma maior que a outra, todas em super alta definição e não sei o quê, pá, eu em África, pá, em sítios que já nem eram aldeias, isto já era a parte tipo mais civilizada da África. Às vezes estava a dar um jogo de futebol numa televisão deste tamanho, no meio da rua, pá, que tu nem sabes onde é que eles estão a roubar eletricidade e estão, pá, aí 50 pessoas, sabes, enfiadas numa cabana a ver um jogo de futebol, pá, numa cena micro, como se, pá, e depois eu achava que já era ataques de pânico e não sei o que, era uma cena ou que não existia, e eu tive uma espécie de um ataque de pânico por me sentir tão mal, sabes, no meio de tanto luxo, não é? E eu também não sou pobre, à altura já trabalhava como médico, tinha um ordenado porreiro, não é? Não me posso queixar de nada, não me falta nada, antes pelo contrário, ganho mais que o que preciso. Pá, mas esta diferença, pá, de perspectiva, sabes, assim tão rápida, lá está, pela primeira vez, deu-me um ataque, pá, de pânico, de ansiedade, que eu tive que sair do shopping. E eu sofri, sabes, eu comecei de género... Pá, pá, lá está, isto vale o que vale, não é? Mas a minha autoavaliação é que eu acho que eu tenho uma carapaça emocional, apesar de tudo, pá, pronto, na altura era muito mais novo, mas não era propriamente virgem de emoções, não é? Eu na altura já trabalhava como médico, já fazia INEM, já tinha visto pessoas a morrer, já tinha visto crianças a morrer, pá, não era propriamente uma pessoa, ai tal, eu nunca vi sangue, eu não consigo, não é? Pá, já... tinha assim alguma estaleca, mas este contraste, pá, emocionalmente matou-me. Eu tive que sair do shopping e as pessoas quando me perguntam como é que é regressar, hoje em dia, pá, tenho um ritual que é lindo e maravilhoso, não é sempre, que houve uma altura também que foi ali a minha ex-namorada, mas pá, que é a minha mãe levar-me ao aeroporto e a minha mãe me buscar ao aeroporto. Mas, tipo, quando eu digo hoje em dia, já não faço missões há 3 anos e se calhar não vou fazer mais, mas pronto, quando fazia assim com alguma regularidade, era, pá, mãe, siga para o aeroporto, beijinho, tipo, posso de onde sou, siga, até logo, mãe, eu depois ligo. Depois tá, se quer regresso, sabe, tá, beijinhos, que saudades e tal. Ah pá, o meu primeiro regresso, meu, estás a perceber, meu, foda-se, meu. Ah, bem, e a minha primeira ida? A minha primeira ida, pá, eu tenho uma memória, tenho várias, meu. E depois é isto, se tu me perguntares como é que me foi a minha 7ª ida,
Eu não me lembro. Começa a misturar-se. E começa a misturar, não sei o quê. A minha primeira ida, eu tenho uma memória cristalina daquilo que foi. Olha, começa assim. Eu ia para a Bélgica num domingo, no sábado anterior é o casamento de um dos meus melhores amigos, que eu sou padrinho, imagina, não é? Pá, forte. Pá, eu vou para o Congo, vou para a Bélgica e tal, e não sei o quê, pá, depois começo a sentir um bocadinho o feeling dos Médicos Sem Fronteiras, pá, mas tipo, a minha saída aqui, tipo, pá, não estás a ver o quão emocional é aquele momento em que tu, sabes, dizes adeus e passas a segurança e tu não fazes a puta da mínima ideia para onde é que vais, sabes, não sabes nada, o que é a guerra do Congo, nada. Sabes, já tinha ouvido qualquer merda do genocídio de Ruanda, o filme, o Hotel Ruanda e não sei o quê, sobre o Congo não sabia nada. Opá, e Médicos Sem Fronteiras, na Bélgica, pá, que é incrível, porque tu entras numa sede, pá, que é tipo, por acaso agora mudou, mas pronto, na altura era assim, mas é de género, era um mega pavilhão, quase que fosse uma fábrica assim gigante, pá, com 4 ou 5 andares, tudo em open space, pá, e assim, só mapas, sabes? Só projetos, só intervenções, só fotografias de caras diferentes do mundo, sabes? E tu pensas, foda-se, está aqui o coração do mundo, sabes? E começam-te a explicar, e depois tens vários briefings, pá, aquilo é muito sério, não é? Tens várias pessoas, tens as partes técnicas, tens as partes de segurança, tens as partes administrativas, tens as partes, pá, culturais, tu tens vários briefings a todos os níveis, levas ali uma injeção de informação que parece que levaste uma porrada de uma Almeida ali, sabes, e bam, 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 só informação, pá, informação muito nova, sabes, tu pensas, fosse, caralho, tanta merda, sabes, tipo, pá, porque uma coisa, assim, aquilo que eu sabia de medicina era o que eu sabia de medicina, mas depois era tudo o resto, não é, que tu saberes, pá, perceber o que é que se passa à tua volta, saberes trabalhar naquelas condições tão diferentes. E eu lembro-me depois de estar no aeroporto de Bruxelas, que é apanhar o avião para Kigali, que é a capital do Ruanda, sozinho. E estou no aeroporto e começo assim a escrever um e-mail, tipo aquele e-mail para a família e os amigos, sabes, aquele para dizer adeus, e começo a chorar, sabes, começo a chorar, meu, baba e ranho. Afinal choraste 3 vezes à distância, não 2. Não, mas assim, motivos diferentes. Sim. Eu ainda não tinha ido de lado nenhum, percebes? Mas a viagem já lá estava, já estava a acontecer, percebes? Eu começo a chorar, meu. Pensas assim, medo de morrer, não, mas tipo, uma coisa tipo, tão diferente, não é? Tão... Isso é um choro espetacular, acho eu. Sim, e depois exatamente. Porque lá é um medo, mas não é um medo. Não, exatamente, assim, e também é a emoção do querer ir, não é? Porque as pessoas dizem. Confusão. Quando as pessoas me dizem assim, lá está, tu há um bocado fizeste uma pergunta também sobre o medo. E isto pode parecer uma resposta pré-programada, mas também é uma questão de coerência, que é assim, eu medo tenho, mas eu tenho uma motivação que ultrapassa o medo, percebes? E não é tipo uma cena super heroica, mas eu acho que aquilo de que eu faço parte, que eu sou apenas um peão, nem sequer sou o rei ou a torre, sou apenas um peão, eu acredito que seja a coisa mais bonita, ou das coisas mais bonitas, vamos dizer assim, que acho que é mais honesto, há muitas coisas bonitas a serem feitas por aí, das coisas mais bonitas que nós temos. E obviamente que isto me faz sentir bem, não é? Lá está, ao certo e ao errado, isto faz-me sentir. Uma mulher que é violada, é considerada tipo uma massa podre para sair da sociedade. Outra coisa é, nos países que são muito mais fundamentalistas islâmicos, e sinceramente eu acho que já vi o pior dos piores, que é o noroeste do Paquistão. Eu já estive no Afeganistão, que também tem zonas muito radicais, e a zona onde eu estive era uma zona de Talibã. Eu já estive na Síria, eu já estive no Iémen, eu já estive no Iraque, portanto, eu acho que percebo alguma coisa de contextos. No Paquistão,
província do Noroeste, que são Pashtun, que é a mesma etnia maioritária do Afeganistão, portanto é quase um povo contínuo, que tem ali uma divisão que foi feita, obviamente, pelos ocidentais e de uma forma mal feita. O Afeganistão e o Paquistão funcionam ali um bocadinho como tampão entre a Índia, não é? Que era o Império Britânico e o Império Russo, mas com uma identidade muito própria. Pá, são países muito fechados do ponto de vista ideológico, muito tradicionais. Não é como os sauditas, não é que estão cheios de guita e o caraças e não sei o que, mas não, são civilizações muito, muito antigas, mas muito tradicionais, pá, e que literalmente tratam as mulheres como lixo. Pá, por exemplo, está escrito na lei, não sei se, pá, atenção, isto vem em 2011, eu posso não estar atualizado, mas só o facto de estar, mesmo que não seja atual, está escrito na lei que a vida de uma mulher vale 50% da vida de um homem. Imagina que tu tens que fazer uma indemnização, por exemplo, percebes? É nesse sentido. É nesse sentido. Ok. Pá. Mas a cena do voto também, não é voto, é testemunha. Sim, exatamente. Duas mulheres a ver é igual a um homem ter visto uma filha. Exatamente, é nesse sentido, e está definido na lei. Agora, imagina o que não está definido na comunidade, que é a vida das mulheres, pá, esquece, é lixo, é burcas, todo o tempo e toda a hora, não é? Não vês uma cara, não vês nada, só vês burcas, pá, desculpem, mas pá, não é normal. Pá, não é normal. Acho que normal não é a palavra, acho que não é correto mesmo. Pá, não, sim, é isso, no sentido lá está, no sentido do certo e errado. Pá, não acho bem. Pá, nós temos que ter expressão facial, nós temos que comunicar com os olhos, com o sorriso. Pá, e mesmo antes disso, imagina, a partir do momento que é uma cena que é só para um lado. Exato, só porque para um todos lado. nós obedecemos a códigos indumentários. Exatamente. Mas há um que muda tudo, só a metade é que... Exatamente. Opa, então o que é? Exatamente. Então ao menos é homens e mulheres e vão andar todos, pá, de burcas. Opa, é que é sinistro, pá. Pedro, todas as mulheres, o que é todas... Em noroeste do Paquistão, noroeste ou seja, do Paquistão. Uma área, tens Peshawar, que é uma cidade... Pá, eu nunca fui, mas muito bonita. Mas de burca ou niqab? Tipo, burca, 100%. Tem a ver que só no Afeganistão as burcas? Não, burcas. porque esta zona é igual, percebes? Esta zona do Paquistão... Mesma cultura? É a mesma cultura, Okay. Exatamente. Só que aqui, não sei porquê, se calhar até por ser Paquistão, o extremismo parece que fervilha ainda mais. Dizem que a origem dos talibã é afegã, mas dizem que a origem ideológica vem dos afegãos do Paquistão. Pá, a Al-Qaeda nasce no Paquistão, todo o extremismo ideológico nasce ali naquela zona. O Estado Islâmico nasce no Iraque. Mas o Estado Islâmico era o que eu estava a dizer há um bocado. Sim, o Boko Haram na Nigéria, mas o... Sim, mas pronto, isso já são, não é, bombas um bocadinho mais longe, mas o Estado Islâmico é um filho direto da Al-Qaeda, como eu te estava a explicar há um bocado. Sim, e a Al-Qaeda vem do Bin Laden, exatamente, e cresce ali no Paquistão, naquela região, pá, que é ultra conservadora, ultra religiosa, pá, onde os imãs e os mulás e não sei o quê, pá, dizem e acontecem e te fazem não sei o que mais, e pá, basta haver um rumor, pá, atenção, esta história que eu te vou dizer é verdade. Eu estava numa missão e havia um hospital que imagina que estava, pá, a 200 ou 300 km de nós, que era outro projeto. Houve um rumor que um rapaz e uma rapariga, estrangeiros, ou seja, os dois expatriados, estariam no meio do átrio do hospital a falar frente a frente e que teria sido filmado. Não se sabe se foi ou se não foi, nunca se viu esse vídeo. Esse rumor foi o suficiente para que esse projeto todo fechasse e evacuasse por condições de segurança. Um rumor de que há... Rumor de que um profissional... De que um rapaz e uma rapariga, um homem e uma mulher estariam a conversar frente a frente. Isto,
percebes? Foi uma linha vermelha no Código de Segurança para tu evacuares todo o projeto, Yeah, com todo o prejuízo que isso tem nas vidas que tu deixas de salvar, não é? Pá, pronto, as coisas podem continuar a funcionar de alguma forma. Mas olha, em termos de confrontação, imagina, e há um bocado tu disseste que não eras nada tímido em palavras ou algo assim. Não tenho medo das palavras. Ou isso. E em termos de Não confrontação... tenho! Não tenho medo, não vai que vier. Em termos de confrontação, da mesma forma como tu, se calhar, perceberias, e aqui vou desafiar-te um bocado, Ei. da mesma forma como tu, se calhar, perceberias que não era, se calhar, a cena mais produtiva de se fazer, de tentar dizer que um teísta, um muçulmano, que se recusava, ou vamos dizer um testemunho a Jeová. Os testemunhas de Jeová para mim, opa, assinavam um papel e não entravam no hospital. Opa, porque é assim, tem que ser coerentes. Mas espera. Eu não consigo tolerar essas merdas. Opa, atenção. Mas a cena é, tu se calhar não chamavas estúpido um muçulmano que tomasse uma decisão anticientífica, a teu ver. Eu chamava. Ok, eu não estava à espera dessa resposta, mas dá para trabalhar com ela também mesmo. Não, atenção. Eu estou a questionar... Não, peraí. Tu estás a falar aqui com um gajo que está sentado no sofá. Quando eu estou em missão, e isto é importante já agora, não é? Se às vezes alguém tiver a ouvir. Se às vezes alguém para os 4 que estão a ouvir, nós amamos, não sei há quantas horas é que estamos aqui. Quando estar a adormecer não conseguem. Epá, atenção, nós quando estamos no terreno, nós temos regras de conduta e de comunicação super rígidas, lá está, para evitar este tipo de merdas, que é, nós não podemos falar com uma mulher, pá, num sítio onde não esteja mais ninguém a ver, nós não podemos olhar nos olhos, nós não podemos não sei o quê, não, mesmo com uma colega de trabalho estrangeira, não podes ir assim no corredor a falar lado a lado. Pá, era isto, era assim, pá, aquela merda, pá, nunca vi, aquilo é uma sensação, parece que estás a ver um Big Brother, pá, em que mais é tudo rumores, tudo diz que diz, pá, tudo, e depois tudo aquilo que for dito pelo imã, calha de dizer que o imã diz que os Médicos Sem Fronteiras estão a fazer qualquer coisa de errado, esquece, acabou-se o projeto, não interessa quantas vidas... É tenso, estar lá é tenso. É tenso. Okay. O ar é mais denso de respirar. Porque eu já senti esse tipo de choque com burcas totais na Argélia, em Gardaia, mas ao mesmo tempo não era tenso. Portanto, o facto de ser tenso para ti muda o tipo de cena. Tá, eu às vezes conto esta história que é cómico-trágica, em que, lá está, noroeste do Paquistão, e eu trabalhava muito com uma rapariga espanhola que era ginecologista, que chamava-se Patrícia, ainda se chama, acho eu. Patrícia, pá, foda-se, um show, uma querida, lá está, uma das minhas heroínas. E a Patrícia era um show de uma ginecologista, pá, que era uma máquina de trabalho, uma rapariga, eu tinha 31 anos e ela também tinha, 33, uma máquina de trabalho, uma rapariga pequenina, ela era espanhola, mas era meio alemã de origem, pá, era uma máquina de trabalho, e super humana, super intensa, e não sei o que, caralho. E nós dávamos super bem. O meu amigo Rosso estava apaixonado por ela, mas isso é outra história. Eu e a Patrícia dávamos super bem. A certa altura, ela liga-me para o telemóvel e diz-me assim: Gustavo, rápido, pá, preciso da tua ajuda aqui na maternidade. O que é que acontece? A maternidade era um edifício à parte em que só podiam entrar mulheres, não havia lá dentro nenhum homem. Eu, a Patrícia, mas tu sabes que eu não posso entrar aí dentro. E ela anda rápido, está aqui uma mulher, paragem cardíaca, não sei o quê. Eu vou à porta da maternidade, até as seguranças eram mulheres, a dizer, não podes entrar. E eu a falar em espanhol com a Patrícia, ela não me deixa entrar, eu caralho. E elas lá a falar na língua delas, e caralho, para as duas, pá, tapem-se, não sei o quê, esperei para aí 1 ou 2 minutos. Tapem-se. Para eles separem para tu passares. Para eu entrar, exatamente, porque aquilo é uma maternidade, gajo, as pernas abertas, a dar à luz, percebes? O limite máximo. Exatamente, e vai entrar um homem, imagina, tipo, quase que preferes a morte do que, é mesmo isso. Tanto é que não me deixaram entrar, e eu era o médico mais qualificado para ir ajudar naquela reanimação, e fiquei 2 minutos à porta, 2 minutos numa paragem cardíaca, uma eternidade, e depois finalmente deixa-me entrar. Eu só servi para uma coisa, que foi para dizer, podem parar porque esta rapariga está morta, portanto,
não é? Tirei-lhes um bocado o peso da consciência. Fogo. Calma. Achas que fez diferença o tempo que eu te obrigaram a esperar? Não. Eu borrei de qualquer das formas. Não é isso que está em causa. Estranhamente isso alivia um bocado. Sim. Há outras situações em que eu às vezes tenho outras opiniões, mas nesta em particular acho que não. Pronto. E depois nasceu ali uma conversa, epá, que a Patrícia desafiou-me para eu fazer uma formação sobre sinais vitais, sobre reanimação, sobre não sei o quê e tal, reconhecimento de sinais de gravidade e tal, pá, porque uma coisa muito perigosa na gravidez e em particular naquela missão, pá, são as hemorragias, é o choque hemorrágico, as grávidas quando sangram, pá, sangram à séria, porque o útero está super dilatado, o útero é um órgão muito irrigado. Quando sangra? Pá, quando aquilo corre mal, uma grávida, pá, por isso é que um gajo tem aquela ideia, não é, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que as mulheres morreram no parto, não é? Ah, pá, realmente... Porque morreu mesmo. Porque morreu mesmo, exatamente. Ah, pá, porque se não houvesse a medicina que é hoje em dia, ah, pá, diz que as áreas que evoluíram mais foi exatamente a anestesia e a obstetrícia, pá, porque hoje em dia, tipo, é raríssimo haver uma mulher que morra no parto. Pode acontecer, mas é raríssimo. E nestes sítios é super frequente, percebes? Ah, então... E eu fiquei, uma formação e o caralho, ó Patrícia, não é possível e tal, fomos falar com o nosso chefe, pá, vai falar, nós tínhamos um chefe estrangeiro, mas depois vai falar tipo com um gajo que é tipo o chefe local, não é, ou seja, ele é paquistanês, é dali, conhece a língua e o pessoal e o caralho, ele diz, ok, podes fazer a formação, mas tem que ser de portas abertas. E eu, ok, está bem. Ah, pá, então eu faço uma formação só para mulheres, e estou ali, pá. Elas no hospital, é assim, elas na rua estão todas de burca, elas no hospital não estão de burca, elas tiram a burca e ficam assim, com uma merda. Não cabe, vê-se os olhos. Sim, é de género, ok, é mais com como é que se diz? Vê-se o nariz? Com clipes, não, sabes mesmo assim? Ok. Portanto, no hospital, mas, opá, tu estás a falar com múmias, nenhuma delas teve qualquer espécie de expressão verbal, corporal, ou de olhar de encontro àquilo que eu estava a dizer. Eu tive 45 minutos a falar para múmias e cheguei ao final, tipo, alguém tem perguntas, pá, elas entraram mudas, saíram caladas e eu, foda-se, meu, o que é que eu estive aqui a fazer? Pá, e depois fui trabalhar. Porque a maneira como elas estão trajadas faz com que tu não consigas retirar nada da expressão delas que estão a ouvir. Nada, zero, nada, não houve nenhuma interação. E sabes quando estás a falar em público, pá, olhas assim para as pessoas, pá, e tal, e não sei o quê, pá, nada, estás a falar com vultos. E, pá, depois no final do dia... Eu encontro a Patrícia, a tal ginecologista que trabalhava, né, na maternidade com as enfermeiras, mulheres e o caralho, e eu, foda-se, a Patrícia, o caralho, pá, digo, pá, eu esforcei-me, meu, mas sinceramente, pá, eu acho que não ficou ali nada, pá, e a Patrícia só me diz assim, elas adoraram, e eu, foda. Elas adoraram o quê, meu? Tipo, pá, sabes, ou seja, pá, qualquer merda ficou ali, não é? Mas ao mesmo tempo, pá, é absolutamente desumano pensares a forma como ainda é suposto que o comportamento da mulher seja. Elas, pá, são completamente... Subjugadas completamente. Pá, eu contei esta história, pá, já... Mas isso é uma cena que os viajantes às vezes têm medo de dizer e porque têm medo de estar a parecer racistas ou assim, isso não tem nada a ver com racismo. Opa, lá tem está, a ver com uma análise generalizada de um... Pedro, é o que eu digo, há uma linha de direitos humanos que eu não considero negociável. É isso. E eu não considero negociável tratar uma mulher, pá, como um ser inferior ao homem, não é? Pá, somos diferentes.